Aí, pessoal, tudo beleza? Vamos agora de vídeo com o top 10 de melhores quadrinhos de 2022. Lembrando que a minha lista eu só faço de quadrinhos que eu realmente li. E a gente sabe que cada ano vai ficando mais difícil de fazer essa lista de top 10, porque são muitos lançamentos, muitos quadrinhos de excelente qualidade, tanto os nacionais quanto os internacionais, e é um martírio fazer essa lista. Mas eu resolvi bater o martelo e vocês vão conhecer os meus 10 melhores quadrinhos de 2022. Eu vou começar por uma grande surpresa que eu tive, que foi Em Busca do Tintim Perdido, do Ricardo Leite, que foi lançado pela editora Noir. A editora Noir, que é capitaneada pelo incrível jornalista e escritor Gonçalo Júnior. Gente, eu apoiei isso aqui no Catarse. Eu já sabia que eu ia gostar, mas eu não sabia que eu ia chorar tanto, porque Em Busca do Tintim Perdido foi um quadrinho que demorou 42 anos para o Ricardo Leite fazer. Ele passou um período aí dos seus 20 anos morando na Europa, né, na França, e ele volta de lá meio abatido, triste por achar que ele não iria vingar nos quadrinhos. E aí ele envereda por outros caminhos e em 2013 ele acredita que já chegou a hora dele realizar o seu sonho de fazer o seu grande quadrinho, e ele nos presenteia com uma obra de amor à nona arte. Ele nos presenteia com um trabalho singular, feito com o coração, e mostra a versatilidade do seu traço e o quanto essa história precisava ser contada, e o tempo que ela levou para ser contada foi o tempo certo. E ele presta homenagem a todos os mestres dos quadrinhos, nacionais, internacionais. É uma viagem maravilhosa. É uma viagem inesquecível. A história das histórias em quadrinhos. Então, em primeiríssimo lugar do meu top 10 está Em Busca do Tintim Perdido, do Ricardo Leite. Aí vem o segundo lugar, que quase foi uma batalha aí, né? O primeiro para o segundo lugar, mas eu deixei esse aqui em segundo lugar, porque há muito tempo eu esperava essa publicação tão bonita e tão cuidadosa, zelosa, quanto a editora Figura poderia nos trazer, que foi o Little Nemo in Slumberland, né? As tirinhas de 1905 a 1909, feitas com maestria pelo Winsor McCay. O cuidado com as páginas, né, elas representam mesmo o jornal. Elas nos dão a sensação de que a gente está lendo a tirinha no jornal. O respeito aí com o papel, com as cores. Isso aqui é um clássico. E geralmente eu ponho sempre os clássicos nas minhas listas,
E Leronimo, né, volume 1, é o segundo lugar do meu top 10. E o terceiro lugar do meu top 10 vai para essa biografia supimpa do George Orwell, feita pelo Christine e pelo Verdier, lançada aqui no Brasil pela Dark Side Books. Olha, gente, isso aqui, para quem gosta do Orwell como eu, né, os detalhes, a riqueza de detalhes históricos aqui, ó, tá muito, muito bonito isso aqui. Muito, muito bonito. Né? Que trabalho de pesquisa e que arte sensacionais. O quarto lugar vai para um quadrinho que Sidney Guzman já havia comentado bastante, que era lindo, que era sensível, né, tocante. E confesso que quando eu peguei para ler, eu fiquei meio desconfiada. Eu falei, será que é isso tudo? Mas é, e é até muito mais, que é a obsolescência programada dos nossos sentimentos, lançado pela Pipoca e Nanquim, um quadrinho escrito pelo Zidru e desenhado de uma forma extremamente tocante pela Aimee de Jong. Gente, isso aqui fala de amor na terceira idade e faz a gente questionar, né, se o amor ele tem uma data limite para acontecer, ele tem prazo de validade, porque o amor, quando ele chega chegando, né? Então, quando a gente abraça o amor, quando a gente aceita o amor, não importa a idade. Né? E esse quadrinho aqui é extremamente tocante, né? Porque ele vai mostrar todas as inseguranças da mulher na terceira idade e também do homem na terceira idade, né? Será que a gente consegue realmente fazer acontecer esse amor também na parte física? Se amor consegue de alguma forma. E eu me surpreendi lendo esse material. O quinto lugar é um quadrinho nacional de um cara que eu admiro bastante, né? Tanto no seu trabalho em dupla, quanto nos seus trabalhos autorais, os seus trabalhos experimentais. E aqui ele matou a pau. Paulo Crumbin com Andei entre as frestas e te trouxe flores, pedras e algumas miudezas. Um trabalho extremamente original, um quadrinho que é um antiquadrinho, né? E que você tem que ler para sentir a experiência. É um quadrinho experimental, documental, que questiona as próprias bases do que é uma história em quadrinhos. E o sexto lugar do meu top 10 vai para uma outra história de amor, só que uma história que não teve um final tão feliz, né? É uma história que começa na mocidade e ela tem vários percalços, né? Outras pessoas cruzam os caminhos da vida dos personagens e quando o nosso Julien Dubois se torna mais velho, ele se torna bem ranzinza. E aí eu estou falando de Balada para Sophie, dos portugueses Felipe Melo e Juan Cavia. Isso aqui também é um quadrinho agridoce, muito bem roteirizado, conflitos muito bem trabalhados e uma arte que, caramba, é de cair o queixo. E essas cores também, né, são maravilhosas. Muito, muito bom. Também lançamento da Pipoca e Nanquim. O sétimo quadrinho do meu top 10 é
Monstros, do Barry Windsor Smith. Esse quadrinho aqui, que baitamente premiado, lançado aqui pela Todavia, o pessoal já sabe aí, né? É a história do Hulk, só que de uma forma, digamos assim, menos super-heróica e mais humana. É algo fantástico. Um material que vai mostrar aí os perigos, né, da guerra, os perigos das armas, os perigos dos experimentos radioativos e como a guerra ela danifica psicologicamente alguém. Oitavo lugar da minha lista vai para essa quadrinista holandesa, porque eu aprendi a ter um apreço. Agradeço muito às editoras que lançaram os trabalhos dela aqui no Brasil, né, em 2022. E eu separei aqui esse que é só dela, né? Pesquisa, roteiro e arte, que é Dias de Areia, da Aimee Diong. Aqui, gente, a Aimee, ela se baseou em fatos, tá? Para contar a história do fotógrafo John Clark, que foi contratado em 1937 para registrar aí os efeitos, né, na população do chamado Dust Bowl, ali entre os estados do Arkansas, Oklahoma, Texas, para mostrar os efeitos que essa grande depressão causou às pessoas, né? A situação de miséria, a falta de sonhos que envolvia aquelas pessoas completamente atoladas na poeira. E o John Clark, ele precisa registrar essa realidade e ele fica perplexo porque ele nem desconfiava de tudo que aquele povo passava, estava passando, né, das dificuldades que aquele povo enfrentava. E através desse mergulho que ele faz na poeira, ele faz uma autorreflexão e está disposto a mudar de vida. Um quadrinho extremamente tocante. E o nono lugar do meu top 10 vai para um quadrinho de um serial killer, mas que conta para a gente a história desse serial killer de uma forma humana, para a gente tentar entrar na cabeça do Ed Gein. É um thriller dramático muito, mas muito bem construído, muito bem roteirizado pelo Harold Shatter e desenhado com primor pelo Eric Powell, do Goon. Olha só, gente, que lápis do Goon e que sensibilidade que ele teve para desenhar, para mostrar o Ed Gein de uma forma, digamos assim, honesta para os leitores. Um lançamento sensacional da Dark Side Books. Para fechar o meu top 10, eu escolhi um autor que não é tão conhecido assim ainda no Brasil. É um quadrinista português que eu admiro bastante, o Zé Burnay. E esse quadrinho dele aqui é um quadrinho diferente. É um quadrinho poético, experimental, muito gostoso da gente ler, porque ele é altamente reflexivo. Não? Ele se chama Andrômeda, ou O Longo Caminho para Casa. Aqui ele vai trabalhar bastante com mitologia e ele vai exigir muito do leitor. Olha só o traço do Zé Burnay. Ele saiu aqui no Brasil
pela novíssima editora Faria e Silva, né? Nesse, acho que é um selo que eles lançaram, que é HQueria. Então, vale muito aí a conferida. E aí, como foram muitos quadrinhos mesmo lançados em 2022 e que eu também li, né, eu resolvi acrescentar aí 3 menções honrosas. Mas antes de falar nas menções honrosas, deixa eu só apresentar isso aqui, da dupla Ed Brubaker e Sean Phillips, e dar os meus parabéns a Mino, que está lançando a obra deles aqui de uma forma ímpar, né? Um cuidado, um capricho, um zelo, né? E vale a pena a gente destacar, né? Eles lançaram em 2022 o Criminal e essa série que é coladinha aí, né? Um spin-off de Criminal, que é Reckless. Então, vale muito a pena a conferida. Mas vamos aí para as minhas menções honrosas. Isso aqui não está nas menções honrosas, porque assim, acho que todo mundo já sabe da qualidade do Brubaker e do Phillips. Eu vou começar as minhas menções honrosas por Lore Olympus, da Rachel Smith, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Suma. Na verdade, é um selo aí da Companhia das Letras. E, gente, eu fiquei encantada. Eu não conhecia o trabalho do quadrinho aí, né, pela internet, e eu ouvi falar, muitos jovens comentando que era muito bom, e eu resolvi comprar. E eu fiquei encantada com a forma como a Rachel Smith, ela trabalha os mitos, né, os mitos gregos, colocando-os de uma forma contemporânea, até no linguajar. E dou aqui meus parabéns ao Érico Assis pelo trabalho maravilhoso de tradução que ele fez, né, utilizando muitas gírias contemporâneas. Eu achei primorosíssimo isso aqui. Aí vem um outro quadrinho nacional que é de pirar o cabeção, digamos assim, que é Sonhonauta, do Shun Izumi. Que quadrinho bacana, gente, que quadrinho inventivo, né? E onde ele vai mostrar aí, ó, toda a diversidade do seu traço e vai ter um porquê dele mudar aí de estilo, né? Então, palmas para o Shun Izumi, porque Sonhonauta ficou um quadrinho ímpar, um quadrinho muito bem feito, e parabéns a Conrad por primeiro ter publicado de forma online e depois ter compilado aí numa edição bacanuda impressa. E agora, o derradeiro, né, a derradeira menção honrosa vai para esse quadrinho aqui, que é pesado, tá? Me tocou bastante, mas é um quadrinho que precisa ser mais lido, principalmente por quem é a favor das ditaduras. A gente tem aí o filme argentino, Argentina 1985, concorrendo ao Oscar, e toda e qualquer ditadura aqui da América Latina fez, merece ser exposto, porque foram muitas vidas perdidas, muitas vidas interrompidas, muitas famílias separadas e muita dor e marcas que ficaram na alma dessas pessoas. E aqui, em A Menina Comunista e o Menino Guerrilheiro, da Maria Chufra, lançamento da Quadriculando, a gente consegue pelo menos ter uma noção do trauma que a ditadura argentina gerou em inúmeras crianças, porque a Chufra, ela foi uma dessas crianças que teve o seu pai assassinado. Ela tinha apenas 6 meses de idade
e conseguiu fugir com sua mãe para o Brasil. Elas vieram para São Paulo, isso em 1976. E ela resolveu coletar aqui o depoimento de 10 homens e mulheres que, assim como ela, enquanto crianças, sofreram pela crueldade, pelo sadismo da ditadura militar argentina. Tem muito texto, porque é um quadrinho documental, mas eu quero destacar aqui os corações que ela coloca nas bochechas desses depoentes, né? Quando crianças, né? Como se ela quisesse dizer, olha, vocês estão acolhidos, vocês estão abraçados. Isso me tocou deveras. Então, menção honrosa aí para a menina comunista e o menino guerrilheiro. Gente, esse ano de 2022, né, teve Quintanilha sendo premiado em Angoleme, teve o Altuna sendo trazido aqui para o Brasil de uma forma magistral pela editora Risco. Foi um ano em que a gente conseguiu, digamos assim, se libertar um pouco da pandemia, né, que os eventos voltaram, os eventos presenciais voltaram, a gente teve o FIC, que eu tive a oportunidade de estar lá, né, a gente teve o retorno também da CCXP e vários outros eventos pipocaram Brasil afora, e é muito gostoso de ver essa produção cada vez mais efervescente, mais pessoas aparecendo para cobrir aí os eventos e falar de uma forma realmente séria do cenário dos quadrinhos aqui no Brasil, e extremamente gratificante também tudo que eu passei com a editora Ultimato do Bacon, né, o lançamento da Viúva Veneno, o lançamento do Oscar e o Pão de 87. Então foi um ano muito gostoso e muito rico também em leituras. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e agradeço demais a esses artistas que me acompanharam aí ao longo de 2022 e me fizeram aí ter momentos prazerosos e momentos também tocantes, né, com as suas artes. Até a próxima!